transformação incrível de um dia com palavras suaves. O poder que você deve conhecer. Era um dia claro e ensolarado quando Sofia decidiu entrar na pequena livraria da vila à beira-mar. O cheiro de papel envelhecido misturado com o sal do mar era inebriante. As prateleiras eram repletas de livros empoeirados, esperando por olhares curiosos. Sofia sempre buscava inspiração entre as páginas, mas nessa manhã a insegurança batia à sua porta. E se suas palavras nunca tocassem um coração? O medo apertava seu peito. Mas naquele instante algo a chamou. Um diário esquecido com a capa de couro desgastada parecia sussurrar seu nome. Ela o pegou, sentindo a textura quente sob as palmas. O que estaria escondido ali? Ao abrir, as folhas amareladas revelaram uma caligrafia delicada, quase dançando nas páginas. A vida é feita de cartas nunca enviadas. Leu em voz alta, como se as palavras quisessem alçar voo. Cartas de amor nunca enviadas. O que mais esse diário guardava? As reflexões íntimas do autor eram um convite ao mergulho profundo em seus próprios sentimentos. Sofia enfiou-se nas páginas, perdida em um mundo onde emoções gritavam e sussurravam em igual medida. Enquanto lia, a brisa suave do mar entrava pela janela, trazendo consigo o sim das ondas e o cheiro fresco da maresia. Ela se lembrava de amores perdidos, de olhares que nunca se encontraram, e cada frase do diário ressoava em seu coração como um eco distante. O calor da luz do sol atravessava as folhas e iluminava sua alma, acendendo uma chama de esperança. Havia amor ali, mesmo que não correspondido. Mas e se isso não fosse o final? O que mais estaria escondido entre aquelas páginas? Ela levantou os olhos e observou os moradores da vila. Viu uma senhora idosa ajudando um menino a amarrar os sapatos. Um jovem entregando flores a uma mulher que sorriu como. Cada gesto, cada sorriso a enchiam de uma emoção palpável. Um nó se formou em sua garganta. O que era isso? A vida estava pulsando à sua volta, cheia de histórias, e Sofia se sentia apenas uma espectadora. Ela se perguntou, estaria pronta para deixar suas próprias histórias ganharem vida? O que o diário poderia revelar ainda? Enquanto voltava para casa, segurando o diário contra o peito, uma brisa mais forte a envolveu. Como se o próprio universo a incentivasse a seguir em frente. No caminho, o crepúsculo pintava o céu com cores quentes, anunciando novos inícios. Mas havia um mistério a resolver. Um amor não correspondido teimava em permanecer nas páginas das memórias. O coração de Sofia acelerava com a possibilidade de transformação. O que mais ela descobriria sobre si mesma e sobre os outros? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Sofia caminhava, com o diário apertado contra o peito, uma onda de emoção a envolvia. O ar fresco da manhã parecia dançar ao seu redor, e a luz do sol lançava raios dourados, como se a vida que antes pulsava em harmonia agora estava repleta de desespero. O que estava acontecendo? Então, com o afastar da multidão, algo chamou sua atenção. Fumaça. Uma nuvem negra e densa subia em espiral, envolvendo a esquina da praça. Um pânico instantâneo se abateu sobre ela. Era um incêndio. Sofia não conseguia mover-se. Seus olhos fixaram-se no local da fumaça. Ela viu
uma figura conhecida entre a multidão. Era o Senhor Miguel, proprietário da floricultura que entregara flores para a mulher que sorriu um dia antes. Ele lutava contra as chamas, jogando baldes de água, sua expressão de desespero se transformando em uma batalha que parecia perdida. O medo a envolveu, seu corpo tremia. Foi quando uma sombra emergiu da fumaça. Um grito particular entre a confusão chamou sua atenção. Sofia, socorro! A voz era inconfundível. Era Clara, sua melhor amiga. Um nó apertou-se em seu estômago. Sem pensar, Sofia avançou, a adrenalina empurrando com força. Clara, estou ouvindo! Ela gritou, mas dentro dela, uma tempestade de pensamentos começou a se formar. Por que Clara estava lá? O que aconteceu? A fumaça a envolveu, tornando-se difícil ver. Mas suas pernas a levavam adiante. O desejo de proteger sua amiga supera qualquer temor. Com as mãos cobrindo o nariz, ela avançou, sentindo o calor intenso do fogo. E então, numa fração de segundo, ela a viu. Clara estava presa sob um painel que desabou. Seu rosto estava pálido e seus olhos cheios de medo. Sofia quase não conseguiu respirar. Clara, segure-se! Vou te tirar daqui! Mas antes que pudesse se aproximar, uma mão agarrou seu braço, impedindo-a. Era a senhora idosa que tinha ajudado o menino. Não, não entre! É perigoso! Mas Sofia não conseguia ouvir. Era como se tudo ao seu redor tivesse se tornado um eco distante. Com um movimento brusco, ela se soltou e correu em direção à amiga novamente. A cada passo, sentiu o calor das chamas, o cheiro de fumaça preenchendo os pulmões. Com um esforço colossal, conseguiu arrastar o painel e libertar Clara. Um grito de alívio escapou de seus lábios. Mas enquanto se virava, as chamas rugiam cada vez mais perto, e uma explosão ensurdecedora lançou-as para longe. Os dois corpos foram arremessados contra o chão. Sofia tentou se recuperar, ofegante. Mas algo estava errado. Olhando para o lado, viu que Clara estava se contorcendo, seu rosto transformando-se em dor. E então, como se tudo fosse em câmera lenta, os olhos de Clara se arregalaram. Uma expressão de descoberta aterrorizante cruzou seu rosto. Sofia, eu nunca te contei a verdade, Clara murmurou, as palavras hesitantes, sobre o diário, sobre o que eu escrevi. É sobre você. O coração de Sofia parou. A revelação pesava no ar, uma verdade devoradora prestes a se soltar. Antes que pudesse perguntar, outro estrondo ecoou, e um pedaço de muro desabou próximo a elas, lançando poeira e escombros para o ar. Sofia olhou para Clara e então voltou-se para o fogo, a confusão crescendo dentro dela. O que você quer dizer, Clara? Mas a urgência de salvar sua amiga, a necessidade de entender, tornaram-se um labirinto complicado de sentimentos. A vida dela mudara em um instante, e a verdade ameaçava explodir no auge da calamidade. A fumaça envolvia tudo. Havia um mistério mais profundo ali, algo que poderia destruir toda a sua amizade. Sofia sentiu o coração disparar com uma combinação de medo e expectativa. O que mais estava por trás das palavras não ditas? E o que significavam todos aqueles segredos entre elas? O futuro era um abismo nebuloso, e as chamas não eram a única coisa que ameaçava consumir tudo ao redor. Clara! Sofia gritou, mas a resposta ficou perdida na confusão. Sofia olhou fixamente para Clara, a confusão refletida nos olhos da amiga. O fogo estalava e a fumaça a envolvia como um cobertor sufocante. A urgência de entender pulsava em seu peito. Mas o verdadeiro peso daquelas palavras pairava entre elas como uma tempestade prestes a explodir. O que você quer dizer, Clara? Sobre o que você escreveu? Clara respirava com dificuldade, a dor se deteriorando em sua expressão.
O pânico se instalou em Sofia. Precisava agir. O ambiente se tornava cada vez mais hostil. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um novo estrondo ecoou, e a estrutura do prédio ao redor começou a tremer. Sofia sentiu o chão sob seus pés mudar, a terra tremendo como um aviso de um desastre iminente. Clara, precisamos sair! Gritou, tentando puxar a amiga para longe do calor crescente. Mas Clara parecia paralisada, seu olhar perdido na vastidão do caos. O que mais poderia acontecer? Então, em um momento de pura desgraça, um pedaço de teto desabou próximo a elas, levantando uma nuvem de poeira e fragmentos. A visão de Clara começou a se embaçar. E então, como se o mundo estivesse em câmera lenta, Clara sussurrou: Sofia, é seu pai, ele. O resto da frase se perdeu em meio aos sons da destruição, mas o olhar de Clara dizia tudo. No instante em que a fumaça se dissipou, um clarão iluminou o rosto de Sofia, revelando que havia algo muito mais profundo em jogo. Meu pai? O que ele tem a ver com isso? A voz de Sofia tremia. A visão de Clara se tornava mais intensa, como se todo o horror daquela situação estivesse concentrado apenas naquelas palavras. Então, com um gesto inesperado, Clara estendeu a mão trêmula e um pequeno objeto deslizou de seu bolso. Era um colar. O colar de Sofia, pendurado em um cordão de couro. E que você está fazendo com isso? A mente de Sofia girava. A dor na mão de Clara parecia crescente, como se a revelação que estava prestes a se desenrolar tivesse consumindo suas forças. Sofia, você não entende. Eu sou a razão pela qual ele se foi. Eu sempre soube. Um choque percorreu o corpo de Sofia. Como assim? Que tipo de razão? A tensão no ar se tornava insuportável enquanto o estrondo de um novo desabamento soava. Tempo não era mais um aliado. O relógio da vida parecia ter parado e a dor no olhar de Clara tinha algo de desgastante. Ele estava tentando me proteger. Eu e ele. Havia um segredo, algo que escrevi no diário que você encontrou. O meu amor por você, Sofia, era proibido. As palavras se entrelaçaram na confusão e a verdade do que ela estava dizendo começou a se revelar em sua mente, como um eco de lembranças distantes. Quando Sofia ouviu, o mundo ao seu redor desmoronava. Uma explosão repentina. Um grito distante e um segundo estrondo de concreto desabando ecoou como um lamento ensurdecedor. Clara estava mancando, sua dor agora quase insuportável, enquanto Sofia começava a conectar as peças. O que ela havia escrito e as cartas que nunca enviara era tudo sobre ela. Você amava meu pai? Como isso é possível? Ele nunca disse nada. O coração de Sofia estava em frangalhos, cada imagem que surgia em sua mente rasgando sua compreensão do que sempre pensou saber sobre suas vidas. Se Clara, sua melhor amiga, guardou isso por tanto tempo, o que mais estaria escondido? Ele morreu tentando proteger seu coração, Sofia. E eu sou a razão para sua dor. A voz de Clara é um sussurro e mais um pedaço do mundo de Sofia começava a desmoronar. Um grito ecoou e o chão estremeceu novamente. Clara estava desmoronando e Sofia sabia que o tempo estava se esgotando. Em um momento de pura ousadia e desespero, ela agarrou Clara, puxando-a com toda a força, determinada a salvar sua amiga, sua própria vida e qualquer revelação que agora pairasse no ar, prestes a desabar como os escombros à sua volta. No fundo, uma nova pergunta ardia em sua mente, não apenas sobre sua amizade ou o amor secreto, mas também sobre o que mais os ligava. E se uma escolha poderia alterar o destino que todas essas lembranças agora escandá-los? Há mais sobre nós do que sabemos, e precisamos descobrir isso juntas. O tom de urgência a fez acelerar o passo,
Mas a cada movimento, a verdade envolvia as duas como as chamas à sua volta, apagando não apenas suas certezas, mas acendendo uma nova esperança no meio de todo o caos. O que o futuro poderia reservar? O que mais estava oculto sob as cinzas da tragédia? Sofia precisava saber, mas tudo o que restava era uma mistura de dor e uma verdade que pesava demais para ser suportada. Você não entende. Eu não esqueci. Eu prometi que nunca falaria. Mas, Sofia, eu não consigo mais esconder. Clara ofegava, a voz entrecortada com a fumaça que a envolvia. O diabo estava solto, e cada sílaba parecia um grito sufocado no meio da confusão. O ambiente era caótico, mas Sofia precisava dela. Com a mão tremendo, Clara mostrou o colar. Isso pertence a você. Seu pai me deixou um recado. Ele sabia que um dia isso iria acontecer. As palavras cortaram Sofia como uma faca. O que o pai dela teria a ver com a vida de Clara? Que recado? O que você está dizendo? As chamas continuavam a estalar ao redor e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele disse que não era para eu me aproximar de você, porque a nossa história estava entrelaçada. Algo que ele nunca teve coragem de contar. Clara apressou-se, enquanto tentava se levantar do chão coberto de escombros. Sofia sentia a pele arrepiar, um frio na espinha. Eu não esperava que o incêndio acontecesse. Mas, Sofia, ele era meu pai também. As palavras de Clara caíram como uma bomba atômica. A confusão tomou conta de Sofia. O quê? Como assim? O mundo ao seu redor parecia girar. Não poderia ser verdade. Era impossível. Seu pai? Meu pai? Como você pode dizer isso? O coração dela acelerava com cada instante que passava. Ele teve uma vida secreta que nunca te contou. Ele e minha mãe, eles estavam juntos antes de te conhecer. Quando ele morreu, eu prometi manter tudo escondido. Mas eu não consigo mais. Não agora. Uma explosão ruidosa fez o chão tremer. As paredes já estavam desmoronando. Clara estava se contorcendo. A dor em seu rosto parecia insuportável. Poderia ter sido por causa do impacto. Mas a verdade que a amiga acabara de revelar parecia mais devastadora do que qualquer ferida física. Clara, não! Não pode ser! Você não pode estar falando sério! Sofia gritou, o desespero a consumindo por dentro. É a verdade, Sofia. Os segredos estavam todos lá, no diário que você encontrou. Sua vida, nossa vida, tudo interligado. A respiração de Clara estava pesada e cada palavra ficava mais difícil de pronunciar. Sofia olhou em volta. O calor e a fumaça a cercavam. Um amor proibido? Isso não poderia ser verdade. E naquele momento, tudo o que ela acreditava sobre seus sentimentos, seus laços, desmoronava como as paredes ao seu redor. Precisamos ir. Você pode me explicar depois? Estamos em perigo. Ela puxou Clara novamente, mas a amiga continuava rígida, lutando contra a dor e revelações, presa em um mar de confusão. Outro estrondo ecoou, e Sofia estava prestes a desistir, quando, acompanhada de uma luz intensa, algo a desviou da cena caótica. Um homem emergiu da fumaça, forçando-se através da multidão. Era o Sr. Miguel, mas havia algo diferente. Ele se aproximou, com uma intensidade inexplicável em seu olhar. Meninas, para onde vão? Aqui não é seguro. Mas em um movimento súbito, ele olhou para Clara e, em um tom que ecoava a autoridade, disse: Você deve ouvir a verdade. Uma súbita revelação parecia estar prestes a ser liberada. O olhar intenso de Miguel prendia a atenção, e Sofia sentiu o mesmo puxão de destino que havia sentido antes, como se tudo fosse parte de um plano maior. Quem é você? O que você tem a ver com isso? A confusão só aumentava. Ela não conseguia entender se Miguel era um salvador ou um novo complicador em toda essa história.
Mas antes que qualquer um pudesse responder, o teto desabou em uma chuva de escombros. Uma parte gigante da estrutura caiu em direção a elas. Sofia gritou "Cuidado!" e empurrou Clara. Mas o que quer que Miguel tivesse a dizer ficou preso em sua garganta. A escuridão os envolveu enquanto o perigo se aproximava, levando para longe as respostas que pareciam ao alcance. A última visão de Sofia foi um rosto conhecido, mas a incerteza da lealdade dele pesava ainda mais do que a força da queda. O que viria a seguir? E, acima de tudo, que segredos permaneciam nas sombras? Sofia não conseguia acreditar no que Clara estava dizendo. O calor das chamas rugia ao seu redor, mas as palavras da amiga queimavam ainda mais fundo, tornando-se ecos de um passado oculto. Proibido? O que você quer dizer com isso? A urgência de sair daquele lugar tornava-se cada vez mais desesperadora, mas a intensidade do olhar de Clara a detinha. Precisamos sair daqui, Clara. Depois você me conta. Sofia puxou a amiga, mas algo no olhar de Clara a fez hesitar. Era uma mistura de dor e uma verdade que pesava demais para ser suportada. Você não entende. Não é só sobre isso. Eu não esqueci. Eu prometi que nunca falaria. Mas, Sofia, eu não consigo mais esconder. Clara ofegava, quase se arrastando para cima. A fumaça as envolvia como um manto sufocante, mas cada palavra que saía da boca da amiga parecia mais dolorosa que as chamas ao redor. Sofia olhava para a amiga, percebendo a gravidade da situação. O que você quer dizer, Clara? Um nó se formou em seu estômago. O mundo ao redor tornava-se um borrão de caos e fumaça. Seu pai, ele estava prestes a me contar a verdade sobre nós. E antes que pudesse, ele morreu. As palavras de Clara cortaram como uma faca afiada. O choque consumiu Sofia, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sobre nós? O que isso significa? O pânico estava em sua voz. O que você está insinuando, Clara? Com um movimento rápido, Clara puxou o colar que havia caído, segurando-o como se fosse a única âncora em um mar de incertezas. Ele me entregou isso e disse: "Guarde com você, Clara, pois um dia fará sentido." O olhar dela era intenso, quase desesperador, enquanto tentava decifrar tudo. Um estrondo ecoou e o teto começou a desabar. Sofia agarrou Clara, mas a amiga estava paralisada, o olhar perdido na fumaça. "Clara, saiamos, agora!" E, antes que pudesse puxá-la, a mão de Clara tremia ao abrir a boca novamente. "Eu sou a razão pela qual seu pai se foi. Eu sou sua meia-irmã." As palavras rasgaram como trovões. Um silêncio ensurdecedor se instalou, enquanto os ecos do choque percorriam o ar. Sofia estava em choque, o mundo girando ao seu redor. "O quê? Como assim, sua meia-irmã?" O coração batia descompassado. "Não pode ser! Nunca disse nada! Ele nunca mencionou uma filha!" Uma explosão próxima fez tudo tremer, mas o impacto das palavras de Clara era ainda mais devastador. "Ele e minha mãe se separaram antes de você nascer, mas ele sempre me procurou." Clara lutava para manter-se ereta. "Eu não sabia que você existia até pouco antes do acidente." Ele estava me contando tudo. Ele queria corrigir suas escolhas. Sofia olhou ao redor, o caos se aproximando, enquanto tentava processar a revelação. "Você está mentindo. Isso não se encaixa." Mas as lágrimas cobriam o rosto de Clara, e cada palavra continuava a ressoar como um eco ensurdecedor. "É a verdade, Sofia. Ele me deixou mensagens, coisas que não podia fazer chegar a você. Prometi que protegeria o que éramos, mas não consigo mais. O fogo me forçou a falar." O desespero a consumia, e a fumaça começava a sufocar Clara.
que lutava para manter a calma. Outro estrondo fez o chão tremer. Clara, precisamos sair agora! Sofia gritou, puxando o amigo em direção à porta. E então, um fragmento de parede caiu ao lado delas, levantando poeira e escombros. O pânico se intensificava. Ele estava diferente, Sofia. Ele pediu perdão por não me ter contado a verdade antes de falecer. Eu sou parte de você. Eu sou seu sangue. A dor no rosto de Clara era palpável. O mundo estava desabando, mas os segredos nunca foram tão claros. Com a fumaça envolvendo-as, a revelação parecia um peso insuportável. As chamas a cercavam, e a história das duas agora estava entrelaçada de uma forma que Sofia nunca poderia imaginar. Um amor que se transformara em laços que eram mais complexos do que simples amizade. Vamos, temos que fugir. Sofia puxou Clara, que finalmente respondeu ao chamado de urgência dentro delas. Ambas correram em direção à saída, mas a estrutura tremia em protesto. Precisamos falar, precisamos entender o que vem depois disso. Clara gritava enquanto lutavam contra o desmoronamento do passado. Mas mais que isso, havia algo mais sombrio se aproximando. O que mais estava escondido nas brumas da verdade? A dúvida vaporosa a cercava, enquanto escapavam da destruição, que parecia levar tudo. Sofia teve apenas 1 segundo para pensar, 1 segundo para absorver e enfrentar o que essas verdades poderiam significar para o futuro delas. Claro, o passado estava queimando, mas quais seriam as consequências de tudo isso? E, acima de tudo, quem realmente estava no comando de suas histórias? Enquanto o caos se intensificava, uma nova pergunta gritava na mente de Sofia. Isso era só o começo? Sofia estava em um turbilhão. O passado e o presente colidiam com a força de um vendaval. Clara, sua meia-irmã? O mundo dela parecia desmoronar enquanto as chamas começavam a consumir tudo ao redor. Mas antes que pudesse processar a revelação, a estrutura em que estavam tremeu novamente, e um novo estrondo fez o coração dela disparar. Precisamos sair. Uti, puxando Clara, mas a amiga parecia presa em um limbo de dor. 2 corpos entrelaçados, lutando contra o caos. A fumaça se tornava espessa como um manto, sufocando qualquer possibilidade de raciocínio. Clara estava quase paralisada. Mas, Sofia, precisamos entender. Não é só sobre nós, ela insistiu, com um olhar que implorava por compreensão. A urgência da situação era palpável. Um grito cortou o ar. Era Miguel, o senhor da floricultura, que aparecia como um espectro entre as chamas. Saia daqui, vocês duas! A estrutura vai desabar! Ele estava cada vez mais próximo, mas a fúria do incêndio estava esmagando tudo ao redor. Sofia olhou para Clara e, sem palavras, decidira que não deixaria sua amiga para trás. Então, um raiar de luz atravessou a escuridão da fumaça, mas não era um socorro. Era uma sombra que se aproximava com velocidade, uma figura familiar e inesperada. O coração de Sofia despencou quando viu. Não, não pode ser! Era seu pai. Ele estava ali, em pé, na linha divisória entre as chamas e a fuga, observando-las com uma expressão de seriedade que ela nunca havia visto antes. O que você está fazendo aqui? Sofia gritou, o choque transformando a raiva em confusão. Ele não deveria estar ali, deveria estar distante, perdido para sempre. Você precisa saber a verdade, Sofia. A voz dele era firme, mas havia fragilidade nos olhos. Eu não tive outra opção. Ele parecia a ponto de se mover, mas o calor das labaredas o segurava. Clara girou a cabeça. O que você quer dizer? Ele é seu pai? Como pode estar aqui? Questionou, a cada palavra soando mais incrédula. Mas o pai de Sofia não respondeu. Ele olhou diretamente para Clara, uma conexão invisível parecendo brilhar entre eles. Você, precisei te proteger, e a única maneira era me afastar. As palavras dele foram como um soco no estômago. Clara, desculpe,
Eu nunca quis que você ficasse fora disso. Mas segredos demais faziam parte da proteção, das mentiras. Sofia sentiu uma tempestade se formando dentro de si, cada revelação levando-a mais fundo em um abismo escuro. Do que você está falando? O chão tremeu novamente e ela segurou a mão de Clara firmemente. Eu sempre soube que uma hora teria que enfrentar isso tudo, ele prosseguiu, ignorando a pergunta. Sofia, você precisa entender que nem tudo é o que parece. O diário. Ele hesitou, voltando-se para Clara. Era uma ligação que nunca deveria ter existido. As chamas estavam mais próximas e a estrutura gemia sob a pressão. A realidade da situação tornava-se mais caótica à medida que as verdades explodiam. O que mais você escondeu? Sofia gritou, a emoção fragorosa em seu peito. Não é sobre nós. Eu sei o que realmente causou isso. Seu pai gritou, a verdade prestes a sair de sua boca. Mas, de repente, um estrondo ensurdecedor ocorreu. O teto, que parecia uma ameaça constante, desabou repentinamente. E enquanto tudo se transformava em escombros e fumaça, Sofia viu seu pai ser engolido pelas chamas. Papai! Seu grito ecoou, mas já estava tudo perdido. O desespero a tomou, fazendo-a querer correr em direção a ele. Para onde ele foi? Quando terminou a explosão de luz e calor, Sofia ficou paralisada, em choque. Clara segurou forte seu braço, puxando-a para longe. Já é tarde demais. Precisamos sair, disse Clara. Mas a realidade ainda a prendia. Sofia mal conseguiu processar a morte do pai, nem a terrível verdade que acabara de descobrir. A vida dela, suas relações, tudo estava mudando de maneira que ela nunca poderia imaginar. Uma corrente de fumaça enchia o ar. Mas antes que conseguisse pensar em tudo, uma voz familiar sussurrou de dentro do caos. Sofia, estou aqui. Era a última coisa que ela ouviu antes de tudo ficar escuro. O que estava acontecendo? Como as peças se encaixavam? E ser irmã de Clara significaria abrir uma porta detonadora de grandes segredos que poderia destruir tudo o que conhecia. Mas o futuro ainda era incerto e a luta estava longe de acabar. O eco da voz do pai dela ainda preenchia o ar. O que mais o incêndio traria à luz? E que decisões iriam tomar agora que o passado se tornara uma chama viva em suas vidas? Sofia estava em um turbilhão. O passado e o presente colidiam com a força de um vendaval. Clara, sua meia-irmã? O mundo dela parecia desmoronar enquanto as chamas começavam a consumir tudo ao redor. Mas antes que pudesse processar a revelação, a estrutura, já instável, tremeu novamente, e um novo estrondo fez o coração dela disparar. Precisamos sair, gritou, puxando Clara, mas a amiga parecia presa em um limbo de dor. As fumaças grudavam em suas roupas, cortando a respiração. Clara lutava para se manter de pé. Mas Sofia, precisamos entender, não é só sobre nós, ela insistiu, a angústia nos olhos. Sofia se lembrou do calor da relação delas e o que aquelas palavras significavam. Se tudo era real, então o que mais Clara sabia? Como poderia tudo ter mudado tão rápido? Um grito ecoou. Era Miguel, o senhor da floricultura, correndo em direção a elas. Saia daqui, vocês duas! A estrutura vai desabar! Os alertas dele não pareciam com uma simples advertência. Uma fúria que ela nunca tinha visto antes refletia em seu olhar. Mas Sofia estava confusa. Como você pode nos ajudar agora? O desespero lhe cortava a voz, mas Miguel havia se tornado uma sombra entre elas. Ele se aproximou, como se soubesse mais do que estava revelando. Clara, você tem que escutar. A verdade que seu pai não contou, existe algo muito mais profundo. É sobre o diário que você encontrou, não é? A pressão da fumaça fazia Sofia se sentir tonta, mas as palavras de Miguel estavam agrilhoando sua atenção.
O que você quer dizer com isso? Clara respirava rapidamente, a dor espelhada em seus olhos. Ele não queria que você soubesse que você carregava a marca de algo muito maior. Miguel gesticulava, parecendo enlouquecido. A relação dele com sua mãe, a sua ligação com Sofia, tudo isso é um ciclo que se repete. Vocês são parte de algo que vai além da amizade. Aquilo parecia uma bomba prestes a explodir. Sofia olhou de Miguel para Clara. Os olhos da amiga estavam arregalados. O que você está tentando dizer? Que somos partes de um grande plano? Isso é loucura! Mas no fundo, uma semente de dúvida começou a germinar. O que Miguel sabia que elas não sabiam? Outra explosão fez com que a estrutura começasse a desmoronar. O teto ruía sobre elas. Miguel, não temos tempo para isso! Sofia gritou, puxando Clara, mas uma parte do teto desabou entre elas, criando um espaço que se tornava perigoso. No momento seguinte, uma sombra enorme bloqueou o que restou da luz. Miguel se ateou em direção a Clara. Salve-se, não se preocupe comigo. Ele se virou para encarar a parede em colapso, os olhos cheios de determinação. Mas um grito ecoou, e não de alegria. Sofia olhou para Clara, enquanto Miguel era engolido pelas chamas. Miguel! Quando a poeira e o calor se assentaram, a realidade se impôs. Clara e Sofia estavam paradas aos lados do que restou da estrutura, o desespero impregnando o ar. Ele nunca deveria estar aqui, Clara murmurou, a dor se desenhando em seu rosto. A fumaça começava a se dissipar, mas o entulho parecia manter a verdade presa em um labirinto de chamas. Então o inesperado aconteceu. Clara, com a expressão determinada, se virou para Sofia. Eu tenho que saber a verdade. Não podemos deixar isso acabar assim. Clara começou a abrir a parte de trás do colar que segurava, e no fundo dele, uma pequena chave brilhava, sob a luz filtrada da fumaça. O que é isso? Sofia perguntou, os olhos arregalados. O que mais estava escondido? Com a chave em mãos, Clara virou-se. Eu tinha que me certificar de que você soubesse, Sofia. Estamos ligadas de uma maneira que nunca imaginamos. Esta chave pode abrir isso e pode mudar tudo. E foi aí que o chão sob suas pernas começou a tremer novamente, notando que algo colossal se aproximava. A estrutura que parecia segura começava a desmoronar outra vez, só que agora a chave não parecia ser apenas uma solução. Era um portal para algo além do que suas mentes podiam compreender. A luz ofuscante que acompanhava a nova explosão as envolveu. O que mais estava à espreita? E mais importante, que segredos a chave poderia desvendar? As chamas ainda estavam por perto, mas a urgência de descobrir estava pulsando dentro delas. O futuro chamava, mas a verdade poderia acabar com tudo. Sofia respirou fundo, o calor das chamas aumentando à sua volta. A estrutura estava desmoronando, e Clara, com a chave na mão, parecia tão determinada. O que é essa chave, Clara? Ela pressionou, tentando esquecer o que aconteceu com Miguel. As palavras ainda reverberavam na mente dela. Ela pode abrir algo, Sofia. Você tem que acreditar em mim, Clara disse, a voz trêmula, mas cheia de uma urgência que fazia Sofia sentir como se tudo ao redor estivesse desmoronando. Uma nova explosão ecoou, e o chão tremeu sob elas. Clara, por favor, precisamos ir, Sofia implorou, puxando sua amiga em direção à saída. Mas Clara hesitou, o olhar fixo na chave, como se tivesse vislumbrado algo além da fumaça. Espere! A chave! Eu acho que pode abrir um portal para o que está escondido no diário. A verdade que ele guardou! Clara gritou, mas as chamas começavam a engolir o espaço ao redor delas. Agora não é hora para isso! Tem que ser a segurança! Sofia gritou, mas Clara já estava se movendo na direção de uma parte do entulho que parecia ter caído de certa forma, expondo um pequeno cofre que estava coberto de poeira.
O tempo estava escasso, mas algo a fez parar. A expressão de Clara era intensa, uma fusão de medo e esperança que fazia o coração de Sofia acelerar. Eu preciso abrir isso. Podemos descobrir o que mais está escondido. O que quer que Miguel tenha falado. Deve estar aqui, Clara explicou, olhando entre as chamas e a fumaça. Sofia sentiu o ar se esvair. Se isso é verdade, precisamos ir embora e depois encontramos um lugar seguro. Não podemos nos arriscar agora. Mas Clara só apertou mais a chave, com lágrimas nos olhos. As paredes começaram a ceder e a fumaça se adensou. As mulheres estavam em um verdadeiro presságio de desespero. Então, de repente, um rugido ensurdecedor ecoou no ar e o chão sob elas se fragmentou. O que restou do prédio foi expelido pelo impacto, fazendo com que Sofia e Clara se segurassem para não serem derrubadas. Clara, fique perto de mim, gritou Sofia, puxando a amiga. No entanto, enquanto a fumaça dançava ao redor, uma sombra emergiu. Uma figura autoconhecida se destacava. Sofia, Clara, estão aqui! A voz era de um homem. Sofia congelou. Era seu pai, mas ele não deveria estar ali. O que ele estava fazendo? A expressão dele mostrava algo entre preocupação e urgência. Uma súbita onda de adrenalina percorreu seu corpo. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar? Sofia, agora não é hora para isso. O que está acontecendo é maior do que pensávamos. Ele não é apenas seu pai. Ele tem algo a dizer. Clara interrompeu. Não pode ser, Sofia gritou. Mas a explosão já estava prestes a acontecer. O pai de Sofia olhou para Clara. Um olhar de reconhecimento misturado com desespero. Você é mais do que pode imaginar, Clara. Sua verdade e a de Sofia estão entrelaçadas. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo. Sofia estava confusa. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? O fogo rugia e seus olhos estavam cheios de lágrimas. O impacto da revelação era imenso. O que importa agora é a sua vida. Há segredos que não posso revelar. Eu temia que isso chegasse a esse ponto. O pai dela hesitou, como se tentasse encontrar as palavras certas. Mas antes que pudesse terminar a frase, a parede atrás dele desabou em uma avalanche de escombros. Pai, cuidado! Sofia gritou. Mas era tarde demais. Os fragmentos do teto despencaram sobre ele com um estrondo ensurdecedor. Uma nuvem de poeira surgiu, engolindo a imagem dele, e quando a fumaça se dissipou, não havia mais sinal de seu pai. Não! Não! O grito de Sofia ecoou em meio ao caos. A tristeza e o desespero a atingiram como um golpe na barriga. A figura que havia oferecido promessas se dissipara. Clara olhou para Sofia, os olhos arregalados. O que foi isso? Você viu? Ele estava prestes a dizer algo importante. Mas Sofia sentiu uma onda de confusão e raiva. Precisamos ir, agora! Ela puxou Clara para fora, o desespero a empurrando. Mas no fundo, uma voz sussurrava perguntas que não podiam ser ignoradas. A questão pairava no ar. Qual era a conexão real entre elas? Por que havia segredos tão profundos e obscuros que levavam uma vida a ser queimada em chamas? O que mais o diário e a chave escondiam? Vamos descobrir, Clara disse, com um brilho de determinação nos olhos. O futuro ainda era um mistério sombrio, mas as chamas estavam atrás delas. O caminho à frente era incerto, e no fundo, Sofia sabia que a luta estava apenas começando. Sofia respirou fundo, o calor das chamas aumentando à sua volta. A estrutura já estava desmoronando e Clara, com a chave na mão, parecia mais determinada que nunca. O que é essa chave, Clara? Ela pressionou, tentando processar as emoções que a atingiam como uma onda violenta. O coração disparava. Ela pode abrir algo, Sofia. Você tem que acreditar em mim, Clara disse, com uma voz trêmula, mas cheia de uma urgência que fazia Sofia sentir que tudo ao redor estava ruindo.
Um barulho ensurdecedor atravessou o cenário e o chão tremeu. Precisamos escapar, não temos tempo, Sofia gritou, puxando Clara, mas a amiga hesitou, o olhar fixo na chave como se visse um mundo além da fumaça que a envolvia. Espere! A chave pode abrir um portal para o que está escondido no diário, a verdade que ele guardou. Clara estava falando rápido, já se dirigindo em direção a um cofre parcialmente exposto entre os escombros, coberto de cinzas e poeira. Clara, isso pode ser perigoso. Agora não é hora! Sofia protestou, mas Clara já estava se aproximando, a determinação dela fazendo com que a sensação de urgência se transformasse em desespero. O fogo rugia atrás delas, implacável. Tudo ao seu redor parecia ameaçar desmoronar a qualquer instante. Então, de repente, uma sombra surgiu na fumaça. Uma figura alta, conhecida, passou por elas. Era o Sr. Miguel, claramente agitado, os olhos vermelhos de preocupação. Saia da frente! O prédio vai! Mas antes que pudesse terminar a frase, uma explosão ensurdecedora ecoou e uma parede desabou em cima dela. Sofia gritou e puxou Clara para longe, enquanto os destroços tomavam conta do espaço. Meu Deus! Miguel! O ar ficou pesado com a poeira e um grito ecoou nas proximidades. Mas o que veio a seguir fez o cabelo de Sofia arrepiar. Miguel, o sempre gentil floricultor, não era apenas um homem comum. Entre os escombros, uma caixa aberta revelou várias cartas. Sofia sentiu um nó na garganta ao perceber que eram cartas endereçadas a Clara. O que é isso? Ela se agachou, puxando uma das cartas manchadas de fuligem. Esta é a letra do meu pai. Sofia quase não conseguia falar, a mente dela correndo em 1000 direções. Como isso era possível? Meu pai e o seu. O que estava acontecendo? Clara estava pálida, a expressão de choque misturada com uma intensidade que Sofia raramente via. O universo parecia colapsar ao redor delas, e as chamas não eram nada comparadas ao impacto da verdade que estava prestes a emergir. Sofia puxou Clara para mais perto. Olha aqui, Miguel escrevia sobre uma viagem que fez com meu pai. Diz que houve um acidente, que ele estava tentando conseguir ajuda, mas a verdade era muito pior. E então, uma a uma, as palavras começaram a fazer sentido. Clara, eles estavam juntos. O que isso significa? Uma onda de pânico a dominou. As peças desse quebra-cabeça estavam se juntando em uma velocidade alarmante. Eram mais que amigos. O que você está me escondendo? O que há em você que eu não sei? Nesse momento, o chão começou a tremer de novo e Clara se virou com uma expressão horrorizada. Sofia, não, ele é meu pai também. As palavras cortaram Aura como uma lâmina. Sofia sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que quer que estivesse escondido agora estava vindo à tona. E toda a realidade dela começou a desmoronar. O quê? Como assim? Não pode ser verdade. Em um gesto impulsivo, Sofia pegou o colar que dava a Clara, um símbolo da conexão entre elas, agora coberto de cinzas. O calor ao redor delas era implacável, mas qualquer perigo parecia pequeno diante da verdade, que agora ameaçava arruinar a amizade. Ele me deixou essas cartas para que um dia a gente soubesse a verdade. Sofia, meu pai e seu pai, eles estavam juntos. Eles estabeleceram um pacto. A revelação estava prestes a despedaçar tudo o que elas conheciam. Aberto o tempo e o espaço entre os segredos e os sussurros daquela amizade. Se isso é verdade, Clara, nosso passado é uma farsa. A pressão nos pulmões de Sofia aumentava, a respiração tornando-se um desafio, enquanto a chama começava a lambê-las. Mas o eco da verdade não terminava ali.
Um grito ressoou de algum lugar mais profundo. Não era apenas o peso da revelação, mas sim um aviso. Clara! A chave! O que mais há lá? Antes que pudessem buscar uma resposta, o prédio começou a ceder ainda mais veloz, e Sofia percebeu que o tempo estava se esgotando. As cartas em sua mão começaram a queimar, o calor a forçando a agir. Precisamos sair, Clara! Agora! O chão ruiu sob elas. Entulhos caíam como se o destino estivesse atacando. Não, não podemos deixar tudo isso para trás! Clara gritou, a voz dela quebrando, mas Sofia a puxou. Você pode me contar depois. Precisamos focar em escapar. O drama ainda não tinha terminado. Algo ou alguém poderia estar no comando e não tinha a ver apenas com a amizade ou família, mas com um destino que as duas estavam prestes a descobrir, e isso poderia queimá-las vivas se não tomassem cuidado. As chamas continuavam a avançar, e Sofia sentia o calor apertando a pele. O prédio estava desmoronando ao redor delas. Nós temos que ir, Clara, agora! Gritou, puxando a amiga. Mas Clara estava paralisada, olhando fixamente para a chave que segurava como se fosse um talismã mágico. Não, Sofia, eu preciso abrir isso. A verdade está aqui. Clara respondeu, a voz entrecortada, a determinação ardendo em seus olhos. Outro estrondo ressoou e as paredes tremiam, a fumaça quase a sufocando. Sofia sentiu um nó no estômago. O desespero era palpável. Mais tarde, Clara. Agora é a nossa vida que está em jogo. Sofia puxou-a com mais força, lutando contra o instinto da amiga. Mas Clara não se movia. Se a gente não descobrir isso, pode ser tarde demais para nós, para todos. Um grito ecoou na escuridão. Era Miguel, ou o que restava dele. Mas Sofia não tinha tempo para pensar. Ela olhou para a amiga e viu a angústia refletida em seu rosto. Por favor, me escute. Precisamos ser rápidas. Vamos nos afastar desse inferno. As paredes estavam começando a ruir e uma nuvem de poeira se levantou, dificultando a visão. Sofia tomou uma decisão. Ela agarrou a mão de Clara e começou a correr, puxando a amiga em direção à saída, mesmo enquanto as chamas rugiam e o teto desabava atrás delas. Vamos! O que quer que seja verdade não vale nossa vida. Conseguiram sair do prédio em colapso a tempo, caindo no chão da praça. O ar era fresco, mas o pânico ainda corria nas veias. Sofia olhou para Clara, a respiração ofegante. Estamos seguras, por agora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara e por um momento o silêncio tomou conta, como um respeito ao que havia sido perdido. Eu não deveria ter deixado ele entrar na minha vida, Clara murmurou, a dor embutida em sua voz. Miguel, eu nunca, a verdade que guardamos. De repente, Sofia lembrou-se das cartas. Clara, as cartas. Elas estavam falando sobre algo, um segredo que Miguel estava tentando nos dizer. O desespero estava de volta. Quanto à realidade das revelações começava a se juntar. Você está certa. E agora? O que fazemos com tudo isso? Clara perguntou, os olhos cheios de confusão e medo. Precisamos achar as cartas. Sim. E faremos isso juntas, disse Sofia, segurando a mão da amiga. A determinação entre elas começou a se formar, como uma faísca no meio do caos. O futuro era incerto, mas compunham algo. Estávamos presas em algo muito maior do que imaginávamos. Precisamos descobrir tudo, declarou Clara. A chave que você tem pode abrir mais do que um cofre, Sofia falou. Ela pode abrir o que sempre esteve oculto. A conexão entre as duas era palpável. A dor, a perda, mas também a esperança que começava a ganhar um lugar. Vamos juntas, não importa o que aconteça, Sofia assegurou, a mão firme na de Clara. E assim,
Com um último olhar para a devastação que deixavam para trás, se dirigiram à livraria onde tudo começou. O que mais seria revelado? O calor da chama poderia ter destruído parte da verdade, mas agora elas tinham algo que os ligavam, um mistério ainda por desvendar, um futuro ainda em construção. Enquanto caminhavam, o céu começava a clarear, como se cada dia fosse uma nova chance para reescrever a história. E o que mais poderia ser encontrado no diário? Quais sombras do passado ainda esperavam para serem encaradas? As emoções a envolveram. Um novo começo as esperava, indestrutível, com laços mais profundos do que achavam que poderiam ter. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão